Então, vamos lá. Na última aula, na semana passada como um todo, a gente falou bastante, né, sobre a fixação biológica do nitrogênio. Tá? A fixação biológica do nitrogênio, ela consiste simplesmente em pegar aquele nitrogênio gasoso, aquela molécula de N2, tá? E transformar numa molécula inorgânica. Tá? Então, assim, resumindo, tudo aquilo que a gente discutiu na semana passada, né, que eu mandei que eu discuti com vocês na segunda-feira, e depois eu mandei o vídeo na quarta-feira ali para finalizar, tá? Todos aqueles tópicos e aqueles conteúdos, tá? Eles podem ser resumidos assim de uma maneira muito simplória, né? Nisso que eu acabei de comentar, né? Que a fixação biológica do nitrogênio nada mais é do que a conversão do gás nitrogênio, do N2, tá? Em uma molécula inorgânica, tá? Que é a amônia, o NH3. Tá? Se a gente relembrar rapidamente assim o que eu comentei no último vídeo que eu encaminhei para vocês, tá? Tem uma enzima que aqui está representada, tá? Que é o complexo da nitrogenase. Essa enzima é uma enzima, um complexo enzimático, né? Uma enzima multifuncional, tem vários centros catalíticos nela, tá? Que estão mostrados aqui. Então, aqui tem um centro catalítico que tem 2 ATPs ligados, aqui tem um outro centro catalítico, aqui tem outro e aqui tem outro, tá? E aqui é uma outra, é a mesma enzima que está aqui, só que a imagem dela no espelho, tá? Essa enzima ela é um complexo, tá? Por isso que ela é chamada de complexo, porque ela é formada por duas grandes subunidades, que é uma a imagem da outra no espelho, tá? Então, os mesmos sítios catalíticos que estão aqui estão representados nessa outra subunidade aqui. E essa enzima aqui é a que está presente nos bacterióides, né, naquelas bactérias fixadoras de nitrogênio, e é ela que é responsável por converter o nitrogênio gasoso em nitrogênio inorgânico, né, em amônia. Tá? Então, como é que isso acontece? Então, só vou destacar para vocês aqui rapidamente os centros catalíticos. Tá? Para essa enzima conseguir transformar esse nitrogênio gasoso em amônia, tá? Ela precisa de muita energia. Tá? Por quê? Porque o nitrogênio gasoso ele é um gás extremamente inerte. Tá? E eu não sei se vocês têm ideia, gente, do ponto de vista químico, o que significa nós dizermos que uma substância é inerte. O que vocês entendem quando alguém fala para vocês assim, essa substância é inerte, é inócua, né? Inócuo e inerte não são sinônimos, mas né, muitas vezes são usados como sinônimos. Mas assim, o que é uma substância inerte? A água, por exemplo, ela é inerte em certos aspectos, né? O Bernardo e o Vitor colocaram ali, não reagem, né? Elas não têm reatividade, elas não reagem facilmente. Tá? E o gás nitrogênio, o N2, tá? É um gás inerte. Ele dificilmente reage com alguma coisa. Por que que ele não reage? Porque se vocês forem procurar na internet, tá? Vocês vão ver que os dois nitrogênios, o átomo de nitrogênio e o outro átomo de nitrogênio, eles estão ligados por uma ligação tripla. Tá? Então, são três ligações, são três compartilhamentos de elétrons. Tá? E essa ligação tripla confere para essa molécula uma rigidez, uma estabilidade muito grande mesmo. Tá? Então, não é qualquer coisa que vai romper essa ligação tripla. Uma coisa é tu romper uma ligação simples, tá? Que é uma ligação só. Já é mais difícil de tu romper uma ligação dupla. E uma tripla, então, é quase impossível. Tá? Então, essa enzima aqui, esse complexo enzimático, precisa de muita energia para romper essa ligação tripla, para literalmente arrebentar essa ligação entre um átomo de nitrogênio e o outro átomo de nitrogênio do gás nitrogênio. Tá? E essa energia toda é obtida a partir das custas de 16 moléculas de ATP.
gente, é assim, ó, do ponto de vista bioquímico, é, digamos assim, o processo biológico que mais gasta energia para sintetizar uma determinada substância. Né? Não tem nenhum outro processo no nosso organismo que gaste tanta energia, tá, para sintetizar uma única substância. Tá? Então, esse processo é o processo mais custoso que tem. Tá? E aí entra a simbiose entre o bacterióide e a planta. Tá? É a planta que vai fornecer todos os substratos energéticos para essa bactéria sintetizar essa grande quantidade de ATP. Tá? Então, esses ATPs, eles vão ser consumidos nesse primeiro sítio catalítico aqui da enzima. Tá? E junto com essa energia, esse sítio catalítico também vai consumir 4 piruvatos. Vai converter esses piruvatos em 4 acetil-CoAs. E vai tirar desses piruvatos, né, elétrons, 8 elétrons, tá, que vão ser necessários para quebrar aquelas ligações, aquelas 3 ligações do nitrogênio. Tá? Então, tanto essa energia quanto esses elétrons, eles são transferidos desse centro catalítico para os demais centros da enzima, até chegar nesse último centro catalítico aqui. Então, esses 8 elétrons e toda essa energia vão sendo transferidos de um centro catalítico para outro, até chegar no último centro catalítico. E é nesse último centro catalítico que vai ocorrer, então, a conversão do gás nitrogênio, o N2, então vai ter a quebra dos 2 nitrogênios, tá? E cada um desses nitrogênios aqui vai ser convertido em amônia. Tá? Aqui já está representado diretamente o amônio, que é o NH4+, mas antes de chegar a NH4+, forma NH3, que é a amônia. Tá? Então, esses 8 elétrons mais o gás nitrogênio, mais 8 hidrogênios, né, vão virar aqui, então, as 2 moléculas, né, de amônia, e além disso vai ter mais a formação aqui de... Ah, essa seta está ao contrário, desculpa, gente. É daqui para lá, tá? É de H2H para H2, tá? Então, esse processo é um processo extremamente custoso, extremamente... tem um gasto energético muito grande para a célula, tá? E o único complexo enzimático que consegue fazer isso, tá, é justamente esse complexo aqui da nitrogenase. Tá? Abrindo um parênteses, alguém de vocês sabe como é que se produz, ou como é que a indústria, né, de adubos químicos, como é que essa indústria produz ou sintetiza ureia? Não sei se vocês sabem as condições necessárias que a indústria tem que fornecer, tá, para sintetizar a ureia. Tá? A Laura colocou ali gás natural. Então, uma das fontes para a ureia é o gás natural. Mas como é que eu transformo esse nitrogênio gasoso em ureia, em material sólido? Precisa ter hidrogênio. Concordo contigo. Tá? Exatamente. Tá? Tu precisa de altas temperaturas e altas pressões para transformar o gás, tá? Pode ser o gás natural ou pode ser o gás atmosférico, contendo nitrogênio, tá? Em ureia. Tu precisa fazer um reator, tá? Onde tu tenha altas pressões e altas temperaturas. Justamente por quê? Porque o gás hidrogênio é muito difícil de se romper. Tá? Os organismos biológicos, por outro lado, conseguem fazer isto, tá, utilizando um complexo enzimático a condições de pressão e temperatura, tá, bem brandas. Uma atm de pressão, tá, e temperaturas aí de 30 graus, tá, dependendo da espécie de bactéria que está fazendo essa síntese, tá, 30, 25, um pouquinho mais, talvez 40, se for no verão, né? Então, temperaturas extremamente brandas e pressões brandas, tá? Mas para isso, então, precisa de um gasto energético aqui violento, é um gasto energético bastante grande, tá? Então, essa é digamos assim,
o grande objetivo, a grande função da fixação biológica do nitrogênio, transformar esse nitrogênio gasoso em nitrogênio inorgânico. Ponto. É isso que a fixação biológica faz. Só que, fazendo isso, esse nitrogênio que antes era inerte, ele se torna agora biodisponível. Ele está disponível para os organismos utilizarem ele da maneira como esses organismos necessitarem. Então, esse é aí que entra todo o ciclo biológico do nitrogênio. O ponto de partida do ciclo biológico é a fixação biológica do nitrogênio. E a partir dessa fixação é que ele fica disponível para os organismos vivos. Claro que agora a gente tem a indústria que consegue sintetizar e fazer isso a altas pressões, enfim e tal. Mas do ponto de vista biológico, isso é extremamente importante para esse ciclo biológico do nitrogênio. Abrindo um parênteses, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pensando um pouco, assim, tudo que a gente discutiu na disciplina, né, o que fomos falando ao longo do semestre, a gente sabe que é só os bacterióides que têm a capacidade de fixar biologicamente o nitrogênio. Por quê? Porque esses bacterióides são os organismos que têm esse complexo enzimático aqui dentro do seu citoplasma. Mas já pensando, né, na questão ali que a gente discutiu de transgênicos e coisa e tal, será que alguém já não pensou em algum laboratório do mundo por aí, de tentar fazer sei lá, um trigo, um milho transgênico, sei lá, alguma coisa assim, que tenha no seu interior, ou no interior das células desse milho, desse trigo, sei lá o que, essa enzima aqui? Será que vocês acham, na opinião de vocês? Ou será que essa é uma brilhante ideia, né, que os alunos e o professor da disciplina de bioquímica do curso de agronomia da URGS tiveram, né, agora, nesse exato momento? Não, com certeza, até a Laura colocou ali, com certeza alguém já tentou fazer. Por quê, gente? Porque o custo que tem com a adubação nitrogenada, apesar da ureia não ser assim, um adubo tão caro, mas o custo que isso tem para a produção, ele tem um impacto. Tem um impacto, né, de custo de produção tu usar um adubo nitrogenado. E tu ter daqui a pouco uma cultura que já por si só fixe esse nitrogênio, isso seria excelente. Só que tem alguns detalhes técnicos. Técnicos não, alguns detalhes biológicos, que são extremamente importantes para essa enzima funcionar, que é justamente aquela organização estrutural que nós falamos, né, do bacterióide, do simbiossomo, da presença de leg hemoglobina, da estrutura do nódulo. Então, essas coisas a gente ainda não conseguiu reproduzir em laboratório, não conseguiu reproduzir fazendo um organismo transgênico. Provavelmente alguém já tentou e provavelmente fracassou. Provavelmente deu errado, não funcionou. O organismo que foi gerado a partir dessa transgênese não conseguiu fixar biologicamente esse nitrogênio. Então, mas enfim, é uma coisa a ser pensada, ou a ser estudada, ou a ser, enfim, em algum projeto de pesquisa aí que venha a surgir. São coisas são perguntas que estão aí, são ideias que estão aí para virar um projeto de pesquisa, alguma coisa assim. Talvez não de 1, 2, 3 anos, mas de 5, 6, ou mais, talvez. Muito bem.
fecho parênteses. Tá. Então, fechamos o parênteses e reforçamos que a fixação biológica do nitrogênio é simplesmente converter esse nitrogênio gasoso em nitrogênio inorgânico. Amônia. Tá? Amônia. Essa é a função da fixação biológica. Tá? Além da fixação biológica, existem outras formas da planta ou dos organismos, enfim, absorverem nitrogênio. Quais são as outras formas de nitrogênio que as plantas conseguem absorver, tá? Ou conseguem utilizar, melhor dizendo, tá? Justamente NH4+, o íon amônio, tá? E o nitrato, que é o NO3-. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas e cadê a ureia nessa história toda? A gente usa ureia como adubo, tá? A ureia, gente, ela vai ser convertida nos organismos em amônio, NH4+. Tá? Então, a ureia é só uma forma de aplicar o nitrogênio no solo. Mas o que vai ser utilizado pela planta é o NH4+, que essa ureia vai gerar. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês rapidamente aqui. Deixa eu sair daqui e entrar no navegador aqui e mostrar aqui, ó, ureia molécula. Ó, não sei se vocês estão enxergando, talvez fique pequenininho aí para o pessoal que está no celular, mas estão conseguindo visualizar a molécula de ureia aqui? Tá, beleza. O Vitor colocou que sim, a Laura também. Então, a molécula de ureia, gente, tem dois nitrogênios, ó. Tem uma amina aqui e uma outra amina aqui, tá? Existe uma enzima chamada urease que vai quebrar essa ligação química aqui e essa ligação química aqui, tá? E vai liberar esses dois nitrogênios aqui. Uma molécula de ureia forma dois nitrogênios, tá? Forma duas moléculas de nitrogênio. Vai formar dois NH4+. Tá? A enzima que faz isso se chama urease. Deixa eu botar aqui, a gente já vai ver a estrutura dela aqui. Aqui, ó, que está a estrutura da urease. Tá? Inclusive animadinha ali, com uma animação. Tá? Essa enzima aqui é a enzima que quebra a ureia, tá? E libera os nitrogênios dessa ureia. Acho que aqui está até mais bonitinho. Aqui, ó, vamos ver se vai carregar com uma resolução melhor. Aqui, tá? Então, aqui está a estrutura da urease, tá? Aqui até está o sítio catalítico, com os resíduos de aminoácidos, enfim, tá? Tudo bonitinho ali, tá? Então, essa enzima aqui é a enzima que cliva, tá? a ureia e libera os nitrogênios dela, tá? E aí sim, esses nitrogênios da ureia vão virar o íon amônio, tá? Que é o que vai ser utilizado pela planta. Tá? Parece que não estamos usando a navegação. Opa, a Siri resolveu ali procurar sobre ureia agora, né? Então tá beleza. Mas enfim, tá? Então além da fixação biológica do nitrogênio, né, as outras duas formas das plantas absorverem, né, e assimilarem esse nitrogênio é na forma de amônio e na forma de nitrato. Tá? Então vamos ver essas outras duas formas agora. Tá? Vamos começar então pelo nitrato. Tá? O nitrato é uma outra forma de nitrogênio, a gente pode usar também a adubação nitrogenada à base de nitrato. Tá? E para esse nitrato ser absorvido pelas plantas, ele precisa ser transportado. Então aqui está uma célula, tá, vegetal, tá, representada aqui é uma célula da raiz, tá, e aqui na membrana da célula tem dois transportadores aqui, ou dois grupos de transportadores de nitrato. Tá? São proteínas que vão transportar esse nitrato para dentro dessa célula. Tá? E aqui estão os tipos diferentes de transportadores. Então tem um transportador de nitrato do tipo 1.1, tá? 1.2, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, tá?
2.1, 2.2, 2.4, 2.5. Tá? Esses são os transportadores que a gente encontra em plantas. Tá? Em plantas. Então, qual é a função deles? Levar esse nitrato para o interior da célula. Lá dentro, esse nitrato precisa obrigatoriamente, tá, ser convertido em NH4, em amônia, tá, para que essa planta consiga utilizar esse nitrogênio aqui. Tá? Para isso, então, existem duas etapas aqui, né? Uma mediada por uma enzima chamada nitrato redutase, e uma outra aqui, nitrito redutase, que vão transformar esse NO3- em NH4+, que é a forma de nitrogênio que a planta precisa para poder utilizar esse nitrogênio. Tá? Então, se ele não for transformado em NH4+, esse nitrato vai ser armazenado aqui no vacúolo. Tá? E aqui tem outros transportadores aqui no vacúolo que vão levar esse nitrato para dentro do vacúolo. E aí ele fica lá armazenado. Quando a planta precisar, ela mobiliza, né, esse nitrato do vacúolo e leva então para os plastídeos, que é onde então esse nitrato vai ser convertido em NH4+. Tá? As duas enzimas, isso aqui eu já comentei para vocês, tá? As duas enzimas que fazem isso, então, tá, que transformam esse nitrato em nitrito e nitrito depois em NH4+, são justamente a nitrato redutase e, tá, que tem como a nitrito redutase, que eu já vou comentar para vocês, tá? Mas a nitrato redutase tem como cofator no seu centro catalítico aqui, tá? O que a gente chama de cofator molibdênio, tá? Que é essa molécula gigante aqui, que tem na sua composição, aqui está a estrutura química dela, íons molibdênio. Tem enxofre, tem molibdênio, tá? Tem fosfato, tem mais um monte de outras coisas, mas o principal componente aqui é esse íon molibdênio. Sem esse íon molibdênio, ela não consegue, né, converter o nitrato em nitrito. Tá? E aí entra aquilo que eu comentei para vocês, aquela importância, né, dos micronutrientes estarem disponíveis no solo. Tá? Porque sem esses micronutrientes, essas enzimas aqui não vão funcionar. E aí a gente vai ter um impacto, né, na absorção de macronutrientes, como por exemplo o nitrogênio. Tá? Então a nitrato redutase tem esse cofator molibdênio aqui, que é extremamente importante para sua função. Sem esse cofator, ela não transforma nitrato em nitrito. Tá? E a segunda enzima, tá, que é a nitrito redutase, ela também tem um cofator. E esse cofator é um cofator ferro-enxofre, como está mostrado aqui nesse desenho aqui. Aqui tem o ferro, tá, coordenado aqui com 4 átomos de nitrogênio. Tá? Então ela tem esse domínio ferro-enxofre, muito parecido, tá, com o complexo da nitrogenase que a gente comentou lá na fixação biológica do nitrogênio. Tá? Então, e aqui está a estrutura tridimensional dela. Tá? Então, ela precisa também, né, de ferro para poder converter esse nitrito em NH4+. Tá? Fazer essa conversão de nitrito até amônia. Tá? Então, essas duas enzimas elas trabalham em conjunto. Tá? Tem que estar as duas presentes para poder a gente transformar nitrato em NH4+. Tá? Até aí tudo tranquilo? Beleza? Sim, não, mais ou menos? Dúvidas? Então tá. Então, seguimos o baile, gente. Então, a segunda forma que eu tinha comentado para vocês de absorção de nitrogênio é diretamente na forma de amônio. Tá? Notem que nos slides anteriores a gente pode fornecer nitrato para a planta, tá? Mas ela vai ter que transformar esse nitrato em nitrito e esse nitrito em amônio. Tá? Então, tem que fazer toda essa, né, essa passagem por essas diferentes etapas. A outra forma da planta absorver nitrogênio é diretamente na forma de amônio, tá? De NH4+. Mesma coisa, tem que ter um transportador na membrana da célula da raiz
que vai levar esse NH4+ para dentro da célula, e aí ele vai ter dois destinos. Ou esse NH4+ aqui vai ser utilizado para síntese de biomoléculas, ou ele vai ser armazenado no vacúolo, da mesma maneira que o nitrato, tá, é armazenado, e depois vai ser utilizado quando a planta precisar. Tá? E esses transportadores que fazem esse transporte aqui, tanto na membrana da célula quanto na membrana do vacúolo, são específicos para nitrato, para amônio. Tá? São exclusivos, na verdade, para amônio. Tá? Então, eles que fazem esse transporte. Tá? E aqui é a sigla desses transportadores, a AMT e o TIP. Tá? São só os nomes desses transportadores. Tá? Então, essa é a forma, então, né, de a planta absorver diretamente amônio do solo. Tá? Que é uma das formas de nitrogênio que a gente encontra no solo. Tá? Aí vocês podem estar se perguntando, tá, e a ureia, onde que entra nessa história, né, que eu tinha comentado antes para vocês. A ureia, gente, ela passa por difusão, né, para o interior das raízes. Tá? Ela não tem um transportador específico para a ureia. Ela simplesmente entra. Tá? Ela entra e aí lá dentro da célula é que a enzima urease vai quebrar a ureia e vai liberar, então, o amônio, que é o que a planta consegue utilizar. Tá? Então, no fim das contas, deixa eu passar esses aqui que eu já falei para vocês. No fim das contas, tanto a fixação biológica do nitrogênio, quanto a absorção de nitrogênio diretamente pela raiz, vai sempre resultar num aumento de amônio dentro das células da planta. Tá? Tanto a fixação biológica vai transformar esse nitrogênio aqui, esse N2, tá, em amônio, a própria absorção de amônio vai resultar no acúmulo de amônio, e a absorção de nitrato vai resultar, né, no acúmulo de amônio no interior das células. E aí, qual é o destino desse amônio? Porque até então, esse íon aqui, amônio NH4+, ele é inorgânico. Ele não está em biomoléculas, ele não está em moléculas orgânicas. Tá? E o destino dele é justamente colocar ele em biomoléculas. Tá? Deixar esse nitrogênio, o que a gente chama de nitrogênio orgânico, né? Ou nitrogênio disponível em biomoléculas. E qual é as principais biomoléculas que carregam nitrogênio? Os aminoácidos. Tá? Os aminoácidos. E aí a porção amino do aminoácido vai ter origem justamente nesse NH4+. E o esqueleto de carbonos aqui, tá, vai ter origem na fotossíntese, lá, né, na glicose sintetizada na fotossíntese. Então, o que a planta vai fazer? Ela vai pegar os carbonos da glicose sintetizada na fotossíntese e vai juntar com esses nitrogênios que estão chegando ou por via da fixação biológica ou pela absorção, tá, através das raízes, e vai formar, então, aminoácidos. Tá? Esse é o destino desse nitrogênio, tá? Desses íons nitrogênio, é formar aminoácidos. E aí sim, a partir dos aminoácidos sintetizados, a planta vai formar qualquer tipo de composto nitrogenado que ela precise. Tá? Pode ser uma proteína, com os próprios aminoácidos. Tá? Pode ser clorofila, que é um composto nitrogenado, tá? E a clorofila é formada a partir, né, de aminoácidos. Pode ser nucleotídeos, né? As bases nitrogenadas do DNA são sintetizadas também a partir de aminoácidos, né? Então, todos os compostos nitrogenados que existirem dentro de uma célula são sintetizados a partir do nitrogênio presentes nos aminoácidos. Então, o destino desse amônio aqui é justamente formar aminoácidos. Tá? Esse é o grande destino e o grande objetivo. Tá? Agora, abrindo um parênteses, com essas informações que eu dei para vocês, vocês teriam a condição de me explicar por que quando vocês perguntam para um agrônomo qual é a função da adubação nitrogenada,
esse agrônomo responde para vocês: a função da adubação nitrogenada é crescimento vegetativo. Por quê? Qual é a base bioquímica para essa resposta que o agrônomo dá? 3 segundos de silêncio completo. E aí, gente? Alguma sugestão? Por que vocês acham que quando alguém pergunta para um agrônomo qual é a função, qual é o objetivo da adubação nitrogenada, ele responde para vocês: crescimento vegetativo. Porque como é que uma planta vai crescer, vai fazer divisão celular, aumentar o número de células, se ela não tem biomoléculas disponíveis? Ela precisa sintetizar as biomoléculas. Só que dentro das biomoléculas, quais são as mais importantes para a célula? Proteínas. E aí, como é que ela sintetiza proteína se não tem aminoácido? Ou melhor, o que ela precisa para sintetizar a proteína? Aminoácido. E o que essa planta precisa para sintetizar esses aminoácidos? Nitrogênio. A tua lógica, Vitor, tá correta. Eu preciso sintetizar moléculas, biomoléculas. Eu preciso sintetizar clorofila, eu preciso duplicar o DNA, eu preciso aumentar a síntese proteica, eu preciso fazer um monte de coisas que depende de compostos nitrogenados, depende de substâncias nitrogenadas. E qual é a base desses compostos, dessas biomoléculas nitrogenadas? Os aminoácidos. E não tem como eu sintetizar aminoácido sem ter disponibilidade de nitrogênio, ou sem ter nitrogênio disponível para esse organismo. Beleza, vou abrir um outro parênteses agora. Fechei o anterior, eu vou abrir outro. E no caso dos animais, será que a gente poderia, ou melhor, deixa eu fazer uma outra pergunta. No caso dos animais, qual é a fonte de nitrogênio que nós utilizamos para sintetizar as nossas biomoléculas nitrogenadas? A alimentação. Alimentação. Beleza. Mas, daqueles componentes da nossa alimentação, quais são os componentes nitrogenados que nós utilizamos como fonte de nitrogênio para sintetizar os nossos aminoácidos? Ou melhor, as nossas proteínas, vamos dizer assim. As próprias proteínas. O que a gente... o que o nosso organismo faz com a proteína que a gente ingere? Degrada essa proteína e libera os aminoácidos. Libera cada um dos aminoácidos dessa proteína. E o que a gente absorve no intestino, gente, são os aminoácidos. São os aminoácidos, não é a proteína, são os aminoácidos. E aí, então, a partir desses aminoácidos que a gente absorveu, nós vamos sintetizar as nossas biomoléculas nitrogenadas. Deixa eu fazer uma pergunta dentro desse parênteses. Uma vez me perguntaram o seguinte: tá, professor, beleza. Na verdade, acho que nem foi numa aula, foi numa conversa assim. Me perguntaram o seguinte: tá, mas se a gente ingerir transgênico, isso faz mal para nossa saúde? Se eu comer, por exemplo, algum alimento derivado de milho transgênico, soja transgênica, isso faz mal, traz algum malefício para a nossa saúde? E eu pergunto isso para vocês e pediria que vocês tentassem responder com um olhar bioquímico, assim. O que vocês acham? Tem algum impacto para nossa saúde? Deixem de lado, gente, esqueçam por enquanto a questão
da aplicação de inseticidas, herbicidas em excesso nessas culturas, tá? Deixem essa informação de lado. Pensem só na questão do transgênico em si. O que vocês acham? Silêncio. Vou dar umas dicas para vocês. O que o transgênico tem de diferente do não transgênico? Beleza, Pedro. Ótimo, ótimo, ótimo comentário. Tá? O que o transgênico tem de diferente do não transgênico? Geralmente ele tem ali alguns genes que vão, né, codificar algumas proteínas, algumas enzimas, né, que vão dar para ele alguma característica especial. Tá? Então, a princípio, quando a gente comer, essa enzima, essa proteína, enfim, vai ser digerida, vai ser degradada, e o que nós vamos absorver vão ser os aminoácidos dessa proteína. Tá? Então, em tese, o transgênico em si não tem problema. Tá? Não tem problema. Tá? Agora, claro, se a gente for levar em conta que geralmente o pessoal aplica mais defensivos agrícolas nas culturas transgênicas do que na cultura normal, né? Principalmente o glifosato, né? Que é um herbicida, isso aí sim poderia causar impacto na saúde, né? Porque geralmente essa cultura vai vir com uma carga, né, de inseticida, fungicida, herbicida, enfim, maior do que o normal. Tá? Por outro lado, tá? Não, com certeza, Laura, tem toda a questão dos royalties também. Tá? A empresa detentora do conhecimento cobra pelo produto dela, né? Então, tem a questão dos royalties. Isso é uma outra questão também, né, que pesa bastante. Né? Por isso que eu acho tão importante assim o investimento me fugiu a palavra agora, de, de pesquisa, né? Em órgãos como a Embrapa, como, né, entidades públicas de pesquisa sem fins lucrativos, né, que possam desenvolver essa tecnologia, que possam desenvolver né, ou criar um transgênico, alguma coisa assim, e não cobrar isso do produtor. Tá? Porque tem a questão dos royalties, que isso com certeza pesa muito. Tá? Tu pagar pelo insumo e pagar para não ser, enfim, para poder usar aquilo. Então é um pouco complicado. É uma relação, não é só uma relação científica, né, ou de conhecimento científico. É uma relação social, é uma relação econômica. Tem vários outros pontos que a gente poderia discutir em relação ao transgênico. Né? Mas do ponto de vista bioquímico, né, ele não teria um impacto muito grande. Não teria, aliás, desculpa, não teria um impacto na saúde, né? Porque são só algumas proteínas a mais. Tá? Exatamente. É isso aí mesmo também, né? Tu pode ser processado e ser cobrado, né, judicialmente, né, se tu, digamos assim, não fez uso, mas as sementes acabaram, né, caindo lá nos teus cultivos. Tá? É uma questão bem complicada, bem delicada mesmo, assim. Tá? Mas, enfim, por isso que eu acho que investimento em pesquisa, em conhecimento, é cada vez mais importante, assim, né? Para a gente, não vou dizer fugir, mas ter uma alternativa, né, em relação às empresas que têm, digamos assim, um fim econômico, né? Que querendo ou não, é o lucro, né? Então, a gente ter esse conhecimento, essa reserva de conhecimento é importante. Muito bem. Eu até tenho várias histórias sobre, porque na minha época de graduação, né, eu vivi exatamente o período em que
essa tecnologia ganhou o mundo. Os transgênicos ganharam o mundo. Então teve muita discussão, muito debate, né, sobre não só científico, mas debate de cunho social, econômico, enfim, né. Tive até, a minha turma teve o privilégio de ter um debate, uma discussão bastante grande, né, sobre transgênicos na faculdade. Teve um episódio que foi um episódio bem complicado, assim, que a minha professora de genética e biologia molecular trouxe uma professora da agronomia na época para falar sobre transgênicos, e aí na minha turma tinha vários alunos que não concordavam com esse tipo de tecnologia, e gerou uma discussão muito grande, assim. Aí depois esses alunos, num segundo momento, trouxeram uma outra pessoa, né, que tinha uma posição contrária, e aí essa outra pessoa apresentou todo o lado da indústria, né, da questão econômica, enfim. E isso gerou um debate bastante acalorado, para não dizer, né, para não utilizar outras palavras mais fortes, assim, mas resumindo, né, a turma quase foi para as vias de fato, né, entre os diversos pensamentos que existiam dentro da turma, né. Mas foi um debate bem interessante. Acho que a gente pôde crescer bastante assim com essas discussões, né, ter os diferentes pontos de vista, né. A gente viveu agora a questão da pandemia, né, uma chuva aí de discussões de cunho científico, de cunho econômico, de cunho, enfim, ideológico e tal, que trouxe discussões bastante acaloradas, assim, tá? Claro que a gente não precisa brigar, não precisa entrar nas vias de fato, mas eu acho que essas discussões são sempre saudáveis para o crescimento e para, digamos assim, para a gente conseguir tornar as coisas melhores. Mas, enfim. Buenas, fecha parênteses. Mais um parênteses. Vou fechar o terceiro, quarto parênteses. E vamos voltar aqui para a incorporação do nitrogênio nas biomoléculas. Tá? Muito bem, então, ressaltando de novo, gente, né? O grande objetivo, né, de toda essa assimilação desse nitrogênio, tanto pela fixação biológica quanto pela absorção, né, por parte das raízes, é incorporar, né, esse nitrogênio em biomoléculas, né, mandar ele, né, para biomoléculas. E essas biomoléculas precursoras são, com certeza, né, os aminoácidos. Tá? E aí vem uma pergunta, então, né? Como que esse NH4+ aqui é incorporado nos aminoácidos? Como é que ele vira, né, o radical amino, né, dos aminoácidos? Existem duas enzimas fundamentais para esse processo. Tá? Uma delas nós chamamos de GS, e a outra nós chamamos de GOGAT. Tá? GS e GOGAT são abreviações do nome dessas enzimas. Tá? GS significa glutamina sintetase, e aqui está a estrutura dela. Tá? E GOGAT significa glutamato sintase. Tá? E aqui está a estrutura dela. Sem essas duas enzimas aqui, é impossível para plantas, fungos e bactérias transformarem o amônio em nitrogênio em aminoácidos. Tá? Não tem como. Elas são o pontapé inicial. Tá? Elas são o pontapé inicial. Então, daqueles 20 aminoácidos, tá, que nós comentamos lá no início da disciplina, tá, para que existam aqueles 20 aminoácidos, essas duas enzimas aqui, né, vão ter que estarem ativas. Tá? E o nome delas, tanto da glutamina sintetase quanto da glutamato sintase, elas provêm de dois aminoácidos, que é o aminoácido glutamina e o aminoácido glutamato. Então vocês já conseguem ter uma ideia.
quais são os 2 aminoácidos iniciais, né, sintetizados a partir desse amônio, a glutamina e o glutamato. E a partir da glutamina e do glutamato é que esses organismos sintetizam os outros 18 aminoácidos, tá? Formando então o total de 20, que é o que nós temos disponíveis, né, e presentes nas nossas proteínas, tá? Então, para um organismo, seja uma planta, seja um fungo ou uma bactéria, incorporar esse NH4+ em aminoácido, precisa da ação dessas 2 enzimas aqui. E os 2 primeiros aminoácidos sintetizados são justamente a glutamina e o glutamato. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona. Então vamos por partes. Tá? Esse processo todo se chama ciclo GS-Gogati. Tá? Ciclo GS-Gogati. E começa com a atividade da GS, da glutamina sintetase. Tá? E aqui está ela, ó. Aqui está o GSzinho. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui está a enzima e aqui está aonde que ela atua e o que que ela faz. Tá? A glutamina sintetase, ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar um aminoácido já existente dentro da célula, que é o glutamato, tá? E vai pegar o NH4+ aqui, que acabou de ser sintetizado na fixação biológica do nitrogênio ou absorvido pelas raízes e vai juntar este aminoácido aqui com este nitrogênio aqui e vai formar o que nós chamamos de glutamina. Tá? E notem a seguinte semelhança e leve diferença entre a glutamina e o glutamato. A estrutura é praticamente a mesma. O que difere a glutamina do glutamato é justamente essa amina aqui em cima, esse NH2. Da onde que veio esse nitrogênio aqui, que é o que difere a glutamina do glutamato? Do NH4, que está aqui. Tá? Então, esse nitrogênio vai ser literalmente incorporado no glutamato e esse glutamato vai ser transformado então em glutamina. Quem faz isso? A glutamina sintetase, a enzima chamada glutamina sintetase. E para isso ela precisa de ATP, ela precisa de nitrogênio. Então, a incorporação do NH4 em aminoácidos inicia com a ação da glutamina sintetase. E para isso ela precisa de ATP, precisa de energia. Muito bem, mas aí vocês podem estar se perguntando, tá, e da onde que veio esse glutamato? Aí entra a segunda enzima, a GOGAT. Aí entra a segunda enzima, que é a GOGAT. O que a GOGAT faz? A GOGAT vai fazer o seguinte, aqui está ela, ó. Aqui está ela. Não está representado que nem aqui a glutamina sintetase, mas aqui está ela. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esta glutamina, que acabou de ser sintetizada pela GS, e vai transferir esse nitrogênio da glutamina para um alfa-cetoglutarato, que está aqui. E esse alfa-cetoglutarato vai virar, então, um aminoácido glutamato. Notem a diferença aqui entre o alfa-cetoglutarato e o glutamato, é simplesmente esse nitrogênio aqui, essa amina que está aqui. E aí, então, essa glutamina volta a ser glutamato de novo, e esse alfa-cetoglutarato vira um outro glutamato. Então, essa segunda etapa é realizada pela GOGAT. Essa é a função da GOGAT. Transferir esse nitrogênio da glutamina para um alfa-cetoglutarato e formar 2 glutamatos no final. E esse glutamato aqui volta de novo para a GS para iniciar um novo ciclo. Por isso que é um ciclo GS-GOGAT. Sem essas 2 enzimas trabalhando, não tem como ter a síntese de aminoácidos nas plantas, ou bactérias, ou fungos.
Entenderam, gente? Ficou claro? É um pouquinho, assim, meio confuso esse ciclo, tá? Mas, assim, olhando com calma, vocês conseguem entender. Dúvidas? Não? Silêncio. Exatamente, Vitor. A glutamina é um intermediário. Ele simplesmente carrega esse nitrogênio para cá. Tá? Ele faz a ponte entre o NH4+ e, e essa amina aqui. Tá? Precisa dessas duas etapas. Tá? Não tem uma enzima que pegue esse NH4 aqui e coloque direto no glutamato. Tá? É, ela tem que ter essa etapa intermediária. Tá? E a glutamina, então, acaba se tornando essa ponte. Tá? Por isso que precisa dessa enzima aqui, que é a glutamina sintetase. Tá? Aí vocês podem até se perguntar, tá, mas em algum momento vai ter que ter um glutamato dentro da célula ali. Tá? Se a gente for pensar desde a germinação da planta, lá na semente tem reserva de glutamato. Tá? Tem reserva deste glutamato aqui. O restante de todos os outros glutamatos vão ser sintetizados a partir desse ciclo aqui. Tá? Certo? Entendeu, Vitor? Muito bem. Então, olha só. Beleza, sintetizamos 2 aminoácidos só, a glutamina e glutamato. Principalmente glutamato. Como é que agora essa célula sintetiza os demais aminoácidos? Como é que isso acontece? Da seguinte maneira. Tá? Notem aqui, ó, aqui nós temos o glutamato e a glutamina, a estrutura dos dois e a diferença dos dois. Tá? Então, esse ciclo Golgat-GS formam esses precursores, só que nós temos que formar os outros 18 ainda, tá? Os outros 18 aminoácidos que ainda não estão ali. Como é que a célula faz isso? Tá? Esse glutamato e essa glutamina, gente, são os precursores da síntese dos outros aminoácidos. Mas como é que isso acontece? Tá? Esse processo acontece através de uma coisa chamada transaminação. O que seria uma transaminação? É simplesmente a transferência do nitrogênio, do glutamato e da glutamina para outras moléculas que vão dar origem aos outros 18 aminoácidos. Tá? Assim como, por exemplo, a glutamina serviu de intermediário para formar o glutamato, tá? O glutamato e a glutamina vão ser os intermediários para formar os outros 18 aminoácidos. Como? Transferindo o nitrogênio do glutamato e da glutamina para outras moléculas, para outras substâncias que estão na célula, tá? Dando origem, então, aos demais 18 aminoácidos. Essas outras moléculas são moléculas já conhecidas de vocês. São, por exemplo, o piruvato, que vocês já conhecem, o oxalacetato e o alfa-cetoglutarato. Esses 3 ácidos aqui, que nós chamamos de alfa-cetoácidos, que é só um nome bioquímico para isso aí, tá? Mas essas 3 moléculas aqui são as 3 moléculas principais que vão receber o nitrogênio do glutamato e o nitrogênio da glutamina para formar os outros 18 aminoácidos. Tá? Como é que isso vai acontecer? Da seguinte maneira, como é que essas reações de transaminação acontecem? Por exemplo, tá? O glutamato, sendo doador do nitrogênio, vai reagir com o oxalacetato e vai transferir o nitrogênio para o oxalacetato. O glutamato volta a ser alfa-cetoglutarato e o oxalacetato vira um outro aminoácido, chamado aspartato. Para isso tem uma enzima que faz isso. Tá? Essa reação aqui se chama transaminação, porque é justamente a transferência deste nitrogênio do glutamato para o oxalacetato, formando aspartato, que é o aminoácido, e o alfa-cetoglutarato novamente. Tá?
A outra reação de transaminação é entre o piruvato e o glutamato. O glutamato transfere seu nitrogênio para o piruvato, forma um outro aminoácido chamado alanina, e o glutamato volta a ser alfa-cetoglutarato de novo. Tá? Então, essas reações de transaminação vão acontecer com essas três substâncias, né? Oxalacetato, piruvato e alfa-cetoglutarato, para formar os demais aminoácidos. Tá? Então, um outro exemplo, né, é entre a glutamina e o aspartato. Né? A glutamina transfere o seu nitrogênio para o aspartato e forma asparagina, que é um outro aminoácido. E a glutamina vira glutamato. Tá? E ainda tem a possibilidade de sintetizar a asparagina aqui direto, tá? De aspartato mais amônio formando asparagina. Tá? E a partir então dessas reações de transaminação é que vai ser possível sintetizar todos os outros 18 aminoácidos que a planta vai necessitar. De que maneira? Da seguinte maneira. Tá? Então, olhem para esse quadro aqui. Tá? Aqui estão todos os 20 aminoácidos que nós temos disponíveis, tá, nas nossas proteínas. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. O piruvato vai formar alanina, ou vai formar leucina e valina, tá? Por essas reações de transaminação. O oxalacetato aqui vai dar origem ao aspartato, asparagina, lisina, metionina, treonina e isoleucina. Todo esse grupo aqui. Tá? O alfa-cetoglutarato vai dar origem a este grupo todo aqui. Tá? Vai dar origem ao glutamato, a prolina, a glutamina e a arginina. Tá? Então, todos esses aminoácidos aqui vão ser formados a partir do oxalacetato, do alfa-cetoglutarato e do piruvato. E alguns deles vão ser formados a partir desses compostos aqui, ó. Da ribose, 5-fosfato, vai dar origem a histidina, triptofano, tirosina e fenilalanina. Tá? O fosfenolpiruvato, tá, também vai dar origem a triptofano, tirosina e fenilalanina. Tá? E o 3-fosfoglicerato vai dar origem a serina, cisteína e glicina. Tá? Também por transaminação. Tudo por transaminação. Tudo por troca, né, de nitrogênio com o glutamato e com a glutamina. Tá? Não vou entrar em detalhes, gente, em todas essas rotas de síntese aqui. Tá? Para cada grupo desses aminoácidos aqui, tem N reações químicas, tá, que acontecem para sintetizar esses aminoácidos. Não vou entrar em detalhes, não é o foco da nossa disciplina. Tá? Não é o foco. O foco é justamente vocês entenderem que aquele nitrogênio, tá, aquele amônio, foi incorporado em glutamina e glutamato, e a partir desses dois intermediários é que ele vai chegar a todos os demais aminoácidos aqui, tá? Formando todos os 20 que um organismo vivo precisa para sintetizar suas proteínas. Tá? Certo? Dúvidas? Não? Sabendo disso, tá? Sabendo deste conhecimento aqui, tá? Existem substâncias químicas que são inibidores da síntese desses aminoácidos aqui. Um deles nós já comentamos na aula. Tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho mais. Aqui, tá? Um deles é o glifosato. Tá? O glifosato inibe a síntese desses 3 aminoácidos aqui, triptofano, tirosina e fenilalanina. Tá? E aí, como a planta não consegue sintetizar esses 3 aminoácidos, ela não consegue sintetizar proteínas e acaba morrendo, né, justamente por falta de síntese de proteínas. Tá? Exatamente, Laura. Tá? Esses 3 aqui são os de cadeia aromática. Tá? Eles têm um anel aromático na cadeia lateral, tá? no R. Tá? Então, eles são extremamente importantes para compor a porção das proteínas que vai ficar no meio dos lipídios da membrana. Então, uma proteína que está na membrana, né, uma proteína transmembrana, que a gente chama, a parte do meio dela que fica na membrana, geralmente são desses aminoácidos aromáticos.
e aí isso é um problema, porque tu não consegue sintetizar essas proteínas, tu não consegue colocar elas na membrana, porque não tem como sintetizar elas, né? E aí a planta começa a ter uma disfunção no seu metabolismo. Tá? Então, o glifosato ele é um inibidor da síntese, né, desses aminoácidos aqui, que são os aromáticos. Tá? Existe um outro composto, que é o glufosinato, que o nome comercial é BASFA, mas tem outros nomes comerciais que inibe a síntese de prolina, glutamato, glutamina e arginina, tá? Bloqueando a síntese desses aminoácidos e também levando, né, a planta à morte. Tá? Então, só um pouquinho, gente, vou fechar a porta aqui dos meus cachorros. Beleza. Voltamos então. Hoje teve de tudo na aula. Então tá, então esses dois inibidores aqui são inibidores da síntese desses aminoácidos e levam justamente a uma diminuição da formação desses aminoácidos e, consequentemente, da síntese proteica como um todo. Tá? Muito bem. Até aí, tudo tranquilo, gente? Então, para encerrar o nosso assunto de hoje, eu trouxe aqui um artigo científico, mostrando uma coisa muito interessante. Eles fizeram o seguinte: eles pegaram e quantificaram o quanto tinha de cada um dos aminoácidos na seiva elaborada de soja. Eles dosaram a quantidade de cada um dos aminoácidos na seiva elaborada da soja. Então, essas sínteses desses aminoácidos que eu fui comentando para vocês, isso vai acontecendo ao longo do dia numa planta. Eles fizeram uma medida, eles mediram glutamato, glutamina e aspartato em 3 momentos diferentes na planta. Eles fizeram às 9 da manhã, às 3 da tarde e à meia-noite. E olha que interessante que eles observaram. Aqui eu vou destacar esses aminoácidos. Então vejam o seguinte, que às 9 da manhã, praticamente tem uma quantidade aqui razoável de glutamina. 31 aqui mais ou menos o valor. Às 3 da tarde, continua mais ou menos nesse patamar aí de 30. Só que daí à meia-noite isso cai para 19. Cai quase pela metade a concentração da glutamina. Se a gente pensar que a glutamina é uma das primeiras a ser sintetizadas, isso tem lógica. Por quê? Porque às 9 e às 3 da tarde, a planta está no auge da sua fotossíntese. Então tem muita energia para sintetizar todos esses aminoácidos. Tem glicose disponível. Então ela sintetiza bastante glutamina. E depois essa glutamina vai sendo consumida, o seu nitrogênio vai sendo utilizado para sintetizar os outros aminoácidos. Então é óbvio que depois, à meia-noite, isso cai a níveis mais baixos. E olhem o que acontece com o aspartato e o glutamato. O glutamato começa abaixo também. E lá pelas 3 da tarde tem um pico de glutamato. Ele começa aqui em 7 e cai e sobe para 40. E depois cai para 7 de novo. E olhem a coincidência. O pico de glutamato é justamente num período que nós temos muita glutamina. E se vocês lembrarem, o nitrogênio da glutamina é transferida para o alfa-cetoglutarato, que forma glutamato. Então, eu preciso sintetizar muita glutamina antes de sintetizar glutamato. E o aspartato aqui, ele vai aumentando conforme vai chegando próximo da meia-noite. Por quê? Porque como o aspartato é um aminoácido que precisa de glutamato e de glutamina para ser sintetizado, ele só vai poder ser sintetizado depois que tiver glutamato e glutamina disponível. Então, a interpretação desses níveis todos, claro que tem os outros aminoácidos aqui, mas a interpretação desses 3 principais que eu queria destacar para vocês, ele casa muito bem com o momento em que cada aminoácido é sintetizado. Então, isso tem toda uma organização dentro da planta para poder, então, manter essa
síntese desses aminoácidos. Tá? E isso varia, obviamente, de espécie para espécie, né? Varia também com questão do clima, umidade, uma série de outras coisas, tá? Então aqui no caso é soja, né? Então isso aqui está sendo todos esses aminoácidos aqui estão sendo abastecidos com o nitrogênio, né? Vindo da fixação biológica. Se a gente medisse isso num milho ou num trigo, numa aveia, num centeio, sei lá, tá? Já seria completamente diferente. No azevém seria diferente, tá? Porque a fonte do nitrogênio é outra. Tá? A fonte do nitrogênio é outra. Tá? Muito bem, gente.